Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre o Nicolas Ferreira, que teve uma denúncia apresentada contra ele porque em algum momento ele chamou o Lula de ladrão. Caramba, chamar o Lula de ladrão pode dar denúncia? Que coisa, né, cara? Eu só chamo ele de pinguço corrupto, não chamo de ladrão, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Meu Macho, Daqui Pra Frente é Só Pra Trás e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um absurdo isso daqui, né? Porque, veja, o Nicolas Ferreira, ele é um parlamentar. Aliás, o parlamentar mais votado do Brasil. Ele tem o direito, pela Constituição brasileira, pela imunidade parlamentar, ele tem o direito de se expressar, mesmo que seja de forma ofensiva. Eu já falei pra vocês que eu acho um absurdo aqui no Brasil essa ideia de que basta você falar uma palavra ofensiva para isso ser uma injúria ou uma difamação. E eu já expliquei pra vocês por que isso é um absurdo. Porque, no final das contas, como é que pode a vítima escolher se ela se sente ofendida ou não, né? Se eu falo alguma coisa, sei lá, fulano é um besouro. Isso é ofensivo ou não é? Não sei. A pessoa se sentir ofendida, ela pode entrar com uma ação contra mim por difamação e injúria. Mas como é que pode um crime ser cometido dependendo de como a vítima escolha esse crime? Não deveria ser assim, né? E de forma geral, tanto com calúnia e principalmente com difamação, a pessoa só fica ofendida se ela quiser. Ninguém é obrigado a ficar ofendido. Te chamaram de alguma coisa estranha? Deixa pra lá, pô, ignora. Você não precisa ficar ofendido. Você fica ofendido se você quiser. Difamação, você pode dizer que, em tese, seria o comportamento geral e coisa e tal. Mas mesmo isso é questionável, porque, de novo, cada pessoa enxerga palavras como quer enxergar, né? Então eu já acho um absurdo a forma como é o entendimento da injúria e da calúnia no Brasil. Injúria e calúnia, se eu falar o que eu acho de uma pessoa, isso é eu expressando a minha liberdade de expressão, eu usando a minha liberdade de expressão para dizer o que eu acho que aquela pessoa é. Ah, mas ela se sentiu ofendida com isso. Meu amigo, problema dela. Deveria ser aqui no Brasil da mesma forma como é nos Estados Unidos, a menos que ela comprove que eu falei essa palavra especificamente com o intuito de causar dano para ela, de causar ofensa, e isso é ela que tem que provar, porque ela não pode simplesmente dizer, ah, mas eu me senti ofendido com essa palavra. Não, não pode ser isso. Porque você se sentir ofendido, você pode se sentir ofendido com absolutamente qualquer palavra. Se eu falar, ei aí você pode falar, ih caramba, o cara me chamou de você, como assim, tô ofendido? Eu sou excelentíssimo e não sei o que lá, ou alguma coisa do gênero. Você pode se sentir ofendido com qualquer palavra, então isso não pode ser usado como base para dizer que eu quis te ofender. Para você dizer que eu quis te ofender, você tem que provar que eu tive o interesse de ofender você, senão seria difamação culposa, ou seja, eu ofendi você sem ter a intenção. Ah, você se sentiu ofendido? Pô, lamento muito, não tinha interesse de ofender, eu falei apenas a minha opinião sobre você. Acho que você é um idiota completo. Ah, e você me ofendeu? Não, essa é a minha opinião sobre você. Você se ofendeu porque você quis. Não tem nenhuma outra alternativa nisso daí. É assim que funciona em todos os países do primeiro mundo. Você precisa, a pessoa que se sente ofendida por alguma coisa precisa provar que a pessoa que fez a ofensa tinha o interesse de ofender ela, e não estava meramente expressando uma opinião daquela pessoa sobre a outra, né? Então, assim, por exemplo, eu falo, e falo mesmo, o Lula é um ladrão. Por que eu falo isso? Porque eu acho realmente que o Lula é um ladrão. Essa é a minha opinião sobre o Lula, né? E se é pra ficar preso igual o Nicolas Ferreira, se é pra oferecer denúncia igual o Nicolas Ferreira, meu amigo, meu lugar é na cadeia, porque na boa, é um absurdo esse tipo de visão. É óbvio que o Lula é um ladrão, é um pinguço corrupto, ladrão, chefe de organização criminosa, entre as piores pessoas que já botaram um pé nesse planeta Terra. O cara é um crápula, e é isso mesmo. E qualquer pessoa que estava viva no Brasil entre 2003 e 2016 sabe do que eu tô falando. Por quê? Porque o Lula quebrou o país. Eu e tantos outros brasileiros quebramos por conta do Lula, por conta das políticas idiotas do Lula de socialismo, de achar que não, que tem que ter os campeões nacionais e vai dar dinheiro para empresário amigo e não sei o que lá, e não interessa a economia do Brasil e cobra mais imposto e não sei o que, e quebrou o Brasil completamente. O cara é um ladrão, ele é um corrupto, é um pinguço. Essa é a minha opinião sobre ele. Ah, ele se sentiu ofendido? Lamento muito, não tive essa intenção. Estou só expressando a minha opinião sobre ele. Se ele se sentiu ofendido, aqui no Brasil, infelizmente, ele pode me botar na cadeia. Eu sei disso. Mas é o que eu falo pra vocês. Se a gente chegar num ponto em que chamar político de corrupto aqui no Brasil, chamar político de ladrão no Brasil é motivo pra cadeia, meu lugar é na cadeia mesmo, cara. Tem que estar na cadeia mesmo, não tem outra alternativa. Porque eu não vou parar de chamar político de corrupto no Brasil. São quase todos corruptos mesmo. O Lula, com 100% de chance, é mesmo corrupto. Que diferença faz, né? Um absurdo esse negócio. E o pior, é o que eu falo. Eu não tenho imunidade parlamentar. O Nicolas tem. É ainda mais frágil essa coisa toda de botarem denúncia contra ele, porque, de novo, o Nicolas teve uma grande votação em Minas Gerais, ele tem o direito de se expressar pela própria Constituição brasileira, justamente porque quando ele fala, ele tá falando o interesse do público que elegeu ele. Eu não, eu tô falando minha opinião só. Ele falou que o Lula é ladrão. E o público que votou nele acha isso mesmo, a verdade é essa, vamos combinar, né? Uma grande parcela da população brasileira, se não a maioria, acha que o Lula é ladrão. Eu tô pra te dizer que teve até gente que votou no Lula sabendo que ele era ladrão, achando que ele era ladrão, votou só porque por algum motivo não queria o Bolsonaro de jeito nenhum, votou no ladrão, né? Um absurdo. Destruíram o Brasil com esse voto, mas essa foi a ideia, né? Então aqui, o Lula é ladrão e deveria estar na prisão. Assino embaixo, o Lula é ladrão. Isso sou eu falando. Peter Turguniev falando, é um pseudônimo, tá? Meu nome verdadeiro é Ricardo Albuquerque. Pode procurar aí, Ricardo Albuquerque. Eu, Ricardo Albuquerque, digo que Lula é ladrão e deveria estar na prisão. Se isso é motivo para estar na cadeia, eu tenho que estar na cadeia. Me coloquem na cadeia, porque não é um absurdo esse tipo de coisa. O Lula é um ladrão, a realidade é fática. Se você soltar uma coisa, a gravidade traz para baixo, o céu é azul, né? Ou seja, não dá para negar fatos. O Lula é um ladrão.
Enfim, agora você fica assim, pô, por que fizeram isso, né? Como assim que fez uma denúncia nesse caso, um negócio muito sem sentido e coisa e tal? E aí vocês entendem que o procurador da República que fez essa denúncia, o senhor Indemburgo Chateaubriand Filho, ele tá em campanha para ser ministro do STJ. Olha que coisa. E é o Lula que indica esse cara pro STJ. Então você já entendeu o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui é a velha política do Brasil, da nobreza brasileira, do funcionalismo público brasileiro, que é a nova nobreza do Império Brasileiro, querendo puxar o saco do imperador, né? Para conseguir um carguinho sei lá onde, né? Pois é, essa é a estratégia. Ele sabe que não vai dar em nada, ele sabe que do ponto de vista jurídico isso é uma falsidade, no entanto ele fez isso para puxar o saco do Lula. Tá certo? Tá errado? Do ponto de vista estratégico? Infelizmente eu tenho que falar para vocês, tá certo. Estrategicamente ele tá certo. É muito provável que o Lula agora fale, meu garoto, vou indicar ele pro STJ porque eu vi que ele realmente se abaixa ao ponto de ignorar toda a formação de direito dele, ignorar a lei, ignorar a Constituição, só para me ajudar. E o pior, é assim que funcionam esses regimes autoritários, é assim que funciona a ditadura. Você já ouviu falar, teve até um filme americano que fazia piada com isso, né? Que o Kim Jong-un, lá o ditador da Coreia do Norte, que ele não peida. Falar que não peida. Pô, como assim? Todo ser humano peida. Todo mundo peida. Não tem esse negócio, né? Tem pessoas que peidam demais, é verdade. Mas assim, todo mundo peida em algum momento. E sabe por que é esse tipo de coisa? É justamente, os ditadores fazem isso para ter prova de lealdade dos súditos. Então, porque o súdito tem que realmente ele não peida. Eu vi, eu comprovo pra você que ele não peida e coisa e tal. É o que o cara tá fazendo aqui. Ele é o testador de pum do Lula. Ele tá dizendo aqui, não, o ditador não peida, o ditador não tem cu. Ele come as coisas e não sai pro lugar nenhum, não interessa, né? Isso é o nível de subserviência que ditadores exigem das pessoas que estão debaixo dele. Tem que lei, Constituição, pra quê? Essas coisas ultrapassadas, né? Esse pessoal não quer nem saber disso. Eles querem demonstrar lealdade absoluta ao rei. É isso que estão fazendo, né? E é o que está acontecendo aqui, ó. O Nicolas Ferreira respondeu aqui, mais um jogando o pedreiro na parede, né? Ou seja, mais um Dio Cimento jogando o pedreiro na parede. Fui denunciado na PGR por chamar um ladrão de ladrão, né? E somente a título de esclarecimento eu fui convidado como deputado federal com missão autorizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, fui representando a Câmara. Se a minha fala não estiver tutelada pela imunidade parlamentar, é melhor revogar logo o artigo 53 da Constituição. Eu concordo. Por que não revogar de uma vez a liberdade de expressão no Brasil, né? Esse pessoal não se importa com isso mesmo, eles querem censurar todo mundo, não se importam com quem fale o quê. Não se pode mais dizer que o céu é azul, não se pode dizer mais que 2 mais 2 é 4, não se pode dizer mais que o Lula é um ladrão, filho da puta. Esse pessoal cancela a liberdade de expressão, né? O correto é isso, pelo visto, né? O André Marsiglia, que é um deputado também, um advogado muito conhecido, e falou aqui um monte de coisa, né? Dizendo que não há o que investigar, a conduta é em controvérsia, pública e gravada. Então, investigar o quê? O Nicolas falou que o Lula é ladrão. Isso, eu também estou falando aqui, ó, tá gravado. Lula é ladrão. Eu estou falando isso aqui. Aqui, os tribunais superiores assentaram que xingamentos genéricos, enfáticos ou ácidos fazem parte do debate político, inclusive contra o presidente da República. O que aconteceu em anos anteriores, quando se entendeu lícito o uso da expressão genocida contra Bolsonaro. É isso daí. Aliás, foi o próprio Alexandre de Moraes que falou em determinado ponto que se você não quer ser xingado de ladrão, corrupto, pinguço, genocida ou o que quer que seja, não entre para a política, né? A declaração aconteceu durante o exercício da função parlamentar. Nesse caso, a liberdade de expressão se robustece pela imunidade parlamentar. O cara tá correto. Não tem nenhuma base. Qual é a base dessa denúncia do Nicolas Ferreira? A puxação de saco. É muito triste isso, né? E o próprio Lula respondeu a isso, tá? O Lula falou, não, porque se você acha que é ladrão, entre na política. Isso foi o que o Lula falou. Ele falou literalmente o seguinte, olha só. Quando vocês acharem que todo mundo é ladrão, entrem na política. Porque político honesto, que você quer, está dentro de você. Declarou o Lula, né? Tá dentro de você preso, eu imagino, porque o Lula não deixa o político honesto que tá dentro dele se manifestar. O Lula só se manifesta na roubalheira, né? Ele sabe que dirige uma organização criminosa. O problema não é ele. O problema é o pessoal que botou ele sentado lá. Isso que eu tenho problema. Esse pessoal que tirou esse corrupto condenado da cadeia e botou ele sentado na presidência da República. Com esse pessoal eu tenho problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final.